Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver a prova do concurso Banrisul Matemática Financeira. Por que eu estou resolvendo essa prova? Porque esta foi a mesma banca do concurso do Banco do Brasil, Acesso Gran Rio. E como esse concurso foi em 2023, ele é muito recente, é bom a gente fazer uns exercícios desses para vocês treinarem para a matemática financeira do Banco do Brasil. Então, a primeira questão diz que um cliente tem duas opções de empréstimo no valor de 70 mil para prazos de até 2 meses, considerando sempre meses com 30 dias. A primeira opção, a taxa de juros é 4% ao mês em regime de juros compostos. E a segunda é a taxa de juros de 4,2% ao mês com regime de juros simples. Então vamos lá. Mas aí tem um problema. Olha. Se o cliente tomar essa quantia emprestada e pagar em 15 dias após, 15 dias após eu vou calcular juros só de 15 dias, ele vai pagar 15 dias, a taxa é um mês. Tem que prestar muita atenção no que está falando da taxa. Então, neste caso, a taxa vai ser o quê? O tempo vai ser o quê? Meio. Por quê? Porque 15 dias é metade de um mês. Então, vamos lá. Então, a primeira opção, nós temos juros compostos. E para fazer juros compostos, eu vou dizer que o montante é igual a capital, que multiplica por 1 mais a taxa elevada a n. Ou seja, o montante vai ser os 70 mil 1 mais 0,04, que é a taxa, elevado a meio. Então, o montante é 70 mil, 1,04 elevado a meio. Só que isso, gente, na matemática é o quê? É a raiz, né? Um número elevado a um número fracionário é uma raiz quadrada. Fracionário, no caso, se for metade, né? Então, seria 70 mil raiz de 1,04, ou seja, 70 mil vezes 1,0198. Lembrando que eu estou sempre falando nos meus cursos, né? Não faça os exercícios esses dias de calculadora, porque na hora não vai ter calculadora. Então, como faz um exercício desse lá na hora? Você pega 1,0198 e coloca 70 mil assim, ó, do lado de fora. Por quê? Você vai só repetir esses zeros e vai fazer só o 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 68. 7 vezes 1, 7. Com 6, 13. Vai 1. 7 vezes 0, 0. Com 1, 1. E 1 vezes 7, 7. Quantas casas decimais? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse valor aqui é 71.386, né? Beleza, então essa é a primeira opção. Vamos para a segunda opção. A segunda opção é juros simples. O juros simples é calculado capital vezes taxa vezes tempo. Então, o juros simples vai ser os 70 mil de novo, vezes a taxa, que é 4,2. Então, vou colocar aqui assim, ó, 4,2 sobre 100, só para a gente poder cortar esses zeros. Vezes o tempo de novo, que é meio, não é isso? Então, juros é 70 mil vezes meio, vou colocar assim, ó, 700 vezes 2,1. São técnicas de contas para você simplificar lá, porque na hora não vai poder usar a calculadora. Então, eu vou colocar de novo os dois zeros do lado de fora, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Uma casa decimal, então os juros vai ser 1.470. Porém, aqui no juros compostos, ele já te dá um montante final. No juros simples, não. Então, você calculou só os juros. Então, para saber o montante, é só pegar os 70 mil e juntar com 1.470. Então, no total, nós temos 71.470. Muito bem. Vamos agora pensar na pergunta dele. A pergunta é, escolhendo a opção mais econômica, dentre as duas, quanto que ele vai economizar? Então, eu vou pegar, né, 71.470 menos a 71.386 e vou fazer a conta aqui para ver qual vai ser o valor aí de economia. R$ 84,00. Resposta, então, correta é a letra C. Reparem, gente, que tem muito cálculo, né? Porque eles querem saber quem sabe fazer o cálculo. É claro que no banco a gente vai estar com calculadora, mas a gente precisa resolver isso aí para fazer o concurso. A questão número 27, a segunda questão, diz que devido à queda de vendas de uma loja de um determinado mês, o setor de pagamento de uma empresa vai precisar quitar duas duplicadas vencidas em uma mesma data, sendo uma no valor face de 30 mil com atraso de 10 dias e outra no valor face de 15 mil com atraso de 20. Então, eu já vou escrever aqui, ó.
Então, uma tem o valor de 30 mil e tem um atraso de 10 dias, certo? E a outra é 15 mil com um atraso de 20 dias. Bom, então, nesse caso, para pagamento com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples a taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa 2% sobre o FIIs. Então, de novo, é um exercício de muito cálculo. Então, vamos calcular aí, ó. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor pago em reais pelos duplicados será igual. Então, gente, a gente tem que taxar um mês de novo. Só que, de novo, eu não tenho um mês completo para calcular os juros. Então, vamos calcular os juros aqui de cada uma. Então, os juros dessa vai ser os 30 mil vezes a taxa, que é 4,5, vezes 1/3, porque o tempo vai ser 1/3. Por quê? Porque 10 dias é o que de um mês? É 1/3, então por isso, tá? Então, vamos calcular aqui com as técnicas que eu mostrei para vocês, ó. Já cortei os dois zeros, eu vou pegar esse 300 e vou dividir por 3, que vai dar 100 vezes 4,5. 100 vezes 4,5 é só andar o zero, a vírgula com duas casas para frente. Então, já calculei aqui 450. Vamos calcular esse. 15 mil vezes 4,5 dividido por 100 vezes 2/3. Uai, porque se 10 dias é 1/3, então 20 dias são 2/3. Vou cortar aqui, vou dividir esse 150 por 3, que vai dar 50 vezes 9, porque 4,5 vezes 9 vezes 2 é 9. Então, esses juros também é de 450. Beleza, temos juros iguais. Mas aí, além disso, eu vou precisar fazer o 2% lá de acordo com o FACE. Então, nos meus cursos também, vocês já sabem, né, como é que a gente calcula lá porcentagem. 2 sobre 100 vezes 30 mil. Então, vou cortar aqui assim, 2 vezes 3, 600. Então, essa multa é de R$600, vou colocar aqui multa. E essa aqui vai ser 2% de 15 mil, que vai ser R$300. Muito bem. Então, pessoal, agora nós vamos somar tudo, né? Então, vamos somar esse 30 mil, mais os juros e mais a multa. Então, esse aqui vai ser 31.050. Já esse do lado de cá vai ser os 15 mil, mais os juros e mais a multa, que vai ser 15.750. Agora vão juntar todo, porque ele vai pagar tudo junto, né? Então, 31.050 mais 15.750, somando aqui, eu tenho 46.800. Resposta correta, letra E. De novo, uma questão considerada fácil, porém com muitos cálculos. Questão número 28. Agora tem um logaritmo aí, mas não se desesperem, né? Já falei que se tiver muito comentário nos vídeos querendo uma aula inteira de logaritmo, eu vou gravar uma aula específica de logaritmo para o meu canal. O investidor planeja ter um montante superior a R$600 mil e, para isso, aplicou uma única quantia de R$200 mil em janeiro de 2023 a uma taxa fixa de 12% ao ano, no regime de juros compostos, conforme a orientação do consultor indicado pelo gerente do banco. Supondo que ele não faça mais nenhum aporte no investimento, o número mínimo de anos para ser atendida a meta por meio exclusivo desse investimento é igual a tal. Bom, então vamos lá, né? Ele tem agora os juros compostos. Então, o montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a 30. O montante, ele já sabe que vai ser 600 mil. E ele quer um capital de 200 mil, sem colocar o 00, tá? A 1 mais 0,12, que é a taxa, elevada ao tempo que eu não tenho, certo? Então, gente, eu vou passar esse 200 para lá dividindo, porque ele se está multiplicando, então eu vou passar dividindo, que é igual a 1,12 elevado a t. Então, isso aqui eu cortei e vai ficar 1,12 elevado a t, que é igual a 3. Bom, gente, olha que interessante. Aqui a gente vai para logaritmo, né? Aí aqui é que se vocês tiverem mais dúvida, a gente pode fazer uma aula sobre isso, tá? Então, gente, um logaritmo de A na base B é igual a x. Ou seja, x elevado a b é igual a A.
Então, isso aqui, né, uma fórmula, né, que a gente tem, que como que a gente transforma logaritmo para exponencial e exponencial para logaritmo. Então, olha, observa. O meu x vai ser 1,12, o meu b vai ser t e o meu a vai ser 3. Então, isso aqui era a mesma coisa de eu escrever logaritmo de a. Quem vai ser o a? 3. Na base b, quem vai ser o b? Peraí, fiz certo? X elevado a b, que é igual a A. Não, fiz errado, né, gente? Tá errado. A b elevado a... Aqui, eu coloquei errado aqui. É b elevado a x, gente. Desculpa, tá? Então, vamos lá. Logaritmo de o a, que é 3, 1,12, que vai ser igual ao t. Tá, Liliane, mas como que eu vou fazer isso, né? Bom, existe uma propriedade dos logaritmos, que isso aqui, gente, ó, do jeito que tá aqui, isso aqui é log de 3 na base 10. Quando não tem uma basezinha, a gente é 10, tá? Então, como é que eu vou transformar aquilo ali? Eu posso fazer uma divisão de logaritmos. Isso aí é propriedade de logaritmo, tem que saber, tá? Mas aí vocês já tem que saber que quando eu divido na mesma base, que é 10, 10 eu não preciso colocar, eu posso juntar assim. Então pronto, que agora ele já te deu os valores. Então, na verdade, o que ele quer fazer? 0,477 dividido por 0,049. Como que divide isso, gente? Vamos lembrar. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Então é só fazer a conta normal. Se não tivesse o mesmo número de casas decimais, eu teria que igualar as casas decimais. Então, 477 dividido por 49, que dá 9. 9 vezes 49, 441. Subtraindo 36. Invento zero, coloco a vírgula, vai dar 7. 7 vezes eu vou parar. Por quê? Porque eu já sei que é 9,7 anos. Só que a pergunta diz o seguinte, o número mínimo de anos. Qual é o número mínimo de anos? Não são 9, são 10, né? Porque até atingir o 10, ainda não consegui fazer todo o investimento que eu preciso. Então, a resposta correta é a letra B. Esse exercício, o que vai pegar é um pouco do logaritmo, se vocês não têm noção de logaritmo, né? Então, não esquece de comentar que eu vou escrever se tiver bastante comentário. Questão número 29. A questão número 29 diz o seguinte, ó, que é a número 4 para mim aqui, né? Um equipamento no valor de 3.680 será financiado em 4 parcelas, a taxa de 10% ao ano no regime de juros compostos. A primeira parcela no valor de R$100 será paga no ato da compra. E a terceira serão igual entre si, pagando um respectivamente. Bom, gente, aqui nós temos um problema, né? Qual que é o problema ou a solução? Não dá para a gente calcular os juros total, porque cada parcela vai ter os seus juros, né? Inclusive, olha para você ver, esse exercício ele pode dar um pouco de pegadinha, porque ele está falando assim, ó, 4 parcelas. Aí você começa já a pensar que o tempo é 4, mas olha, a primeira vai ser no ato da compra. Então, você não vai considerar ele dos juros. Então, a primeira coisa já que a gente podia pensar é que o seu montante vai ser 2.680, sem esses R$1.000. E aí, gente, nós vamos ter que calcular os juros para cada um. E aí, nós vamos ter que pensar o seguinte, ó. A fórmula não é capital, montante é igual a capital, 1 mais I elevado a t? Então, vocês concordam comigo que o capital é o montante dividido por 1 mais I elevado a t? Por que eu estou falando isso? Porque agora, para cada mês, os juros é diferente, né? E os juros é diferente que eu paguei um pouco, agora estou pagando os juros daquilo. Então, se eu fosse montar essa conta, seria, vamos pensar aqui, ó. O total, que é 2.680, eu já estou tirando os R$1.000, porque os R$1.000 não vai incidir nada sobre ele. É igual a primeira parcela dividido por 1 mais a taxa, que é 0,10, né? Então 0,1, elevado ao tempo, que aqui é um mês, no primeiro mês, mais a outra parcela, que é igual, que ele falou que é a segunda e a terceira, 1 mais
0,1 elevado a 2. E a última, que é 1.331.000 dividido por 1,01. Já somei, né? Elevado a 3. Tá, gente. Então, olha para você ver. Por que eu fiz isso? Porque no primeiro mês tem os juros, no segundo mês tem os juros e no terceiro mês tem outro tipo de juros. Bom, então vamos resolver isso aí com uma equação, né? Então aqui ficou 2.680.000, que é igual a x sobre 1,1 mais x sobre 1,1 ao quadrado e mais 1.331.000, 1,1 elevado a 3. 1,1. Beleza. Então, quanto que é isso, né? Então, vamos. 2.680.000 x 1,1 mais x 1,1 vai dar 1,21 mais 1.331.000 1,331. Olha, isso aqui dá 1 milhão. Então já vou passar para lá, que vai ser 1.680.000, tirei 1 milhão dali, que é igual, vou tirar o MMC. Como é que é o MMC disso, gente? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui dá 1,1x mais x. Se esse número está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então eu teria, já vou somar aqui, tá? 2,1x, que é igual a 1.680 vezes 1,21. Então, vamos fazer essa conta, igual eu já ensinei para vocês, ó. Vou pegar 1,21 e vou multiplicar por 168. Então, como não vai dar tempo aqui, vou só fazer essa conta aqui para vocês para andar mais rápido. Então, 1.680.000 vezes 1,21. Total, 2.032.800. Agora, eu vou pegar esses 2 milhões e dividir por 2,1. Tudo na mão, viu, gente? Porque na hora lá não vai dar para calcular. Então, eu tenho 968.000. 968.000 é cada uma das prestações. Mas a pergunta é aproximadamente. O que significa isso? Que é o valor que mais se aproxima de 68.000. Então, a resposta correta é a letra C. Continuando. Então, neste caso aqui, o empresário pegou um empréstimo. E aí, gente, vocês vão ver que ele pegou um empréstimo de 6 meses, a juros compostos, só que depois ele não pagou e ele vai ter um desconto de 10% se ele pagar e o saldo financiado em 90%, os 90% vai ser financiado em 24 meses. Aí a pergunta é o valor da prestação mensal. O valor da prestação mensal, a gente vai precisar de usar uma fórmula, tá? Mas daqui a pouco eu falo. Vamos calcular primeiro quanto era essa dívida. Então, o montante é igual a capital, vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, né? Elevado ao tempo. Então, vamos só colocar aqui, ó. O capital, que era 500.000, 1,05 elevado a 6, porque a dívida aí é de 6 meses. Olha, observe, ele dá muita dica. Então, vai ser 500 vezes 1,34. Já falei com vocês para resolverem assim, né? Coloco o zero para fora, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 17, 5 vezes 1, 5, 6, 2 casas decimais, 670. Bom, essa era a dívida final, 670.000. Ele vai ter 10% de desconto. Então, 10% de 670 é 67. Então, 670 menos 67 dá 603. Tá? A dívida agora é de 603, que é os 90%. Então, nós vamos usar agora uma fórmula que é da prestação. Então, para a gente saber, né, dá para deduzir, só que não é o caso aqui. Então, é o valor 1 mais i elevado a n vezes a taxa, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Então, vamos lá. O valor, então, é 603, 1 mais 0,3, que agora a taxa é de 0,3, então 1,03 elevado a 24,
vezes 0,03, que é a taxa, 1,03 elevado a 24 menos 1. Bom, então ele deu algumas opções aí pra gente, né? Então vai ficar PMT é igual a 603 vezes 2,03 vezes 0,03 dividido por 2,03 menos 1, 1,03. Então, fazendo a conta aí, nós vamos chegar ao resultado de 35,6. Resposta correta, letra A. Então, gente, o que nós precisamos saber é a fórmula de prestação. Essa fórmula aqui para prestação, valor da prestação, ela é muito importante. Neste exercício, ele está falando que uma empresa vai contratar um serviço, o valor do serviço ficou em 100 mil e pode ser pago à vista com 20%. Se for pago à vista por 20%, cai para 80 mil, que inclusive está falando aqui no exercício. Ou ele pode pagar de 2 vezes uma parcela de 50 mil, ou seja, essa não incide juros, e uma parcela de 54 mil, tá? Após assinatura do contrato, 1 mês. Então, o tempo aqui vai ser 1 mês, beleza. A taxa mensal de juro cobrada pela prestadora de serviço, comparando-se com o valor à vista. Então, nós vamos comparar com o valor à vista com parcelado em 2 vezes. Só que 2 vezes, gente, é meio para confundir, porque a primeira parcela é no ato da entrada, na assinatura do contrato. Então, ela não vai incidir juros. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu vou pegar os 80 mil e tirar os 50 mil que foram pagos, certo? Então, na verdade, o meu capital vai ser 30 mil. Então, o que eu tenho? Montante é igual a capital, 1 mais I vezes elevado a tempo. O meu montante vai ser 54 mil, que é o valor da parcela com juros. O capital é os 30 mil que ia financiar, né? Porque se eu paguei 50, 80 total, então ia financiar 30 mil. Que vai ser 1 mais a taxa que eu não sei, elevada a 1 mês, porque é só um pagamento. Então, ficou 54 mil dividido por 30 mil, que vai ser 1 mais I elevado a 1, que é 1 mais I. Então, 54 dividido por 30 é igual a 1 mais I. O 54 dividido por 30 vai dar 1,8. Então, 1,8, que é igual a 1 mais I, e é igual a 1,8 menos 1. Então, I é 0,8. E 0,8 a gente já sabe que é 8 sobre 10 ou 80 sobre 100. E 80 sobre 100 é 80%. Então, a resposta correta, letra D. Vamos para 32. Bom, então, para fazer esse exercício, nós vamos usar a fórmula de valor futuro, que é igual ao valor da prestação, 1 mais I elevado a N menos 1. Isso tudo dividido pela taxa, certo? Bom, então, eu vou querer saber, né, quanto que vai ter lá. E eu já sei que a prestação é de R$ 1.500, né? Ele disse. Então, 1.500, 1 mais a taxa, que é 0,01 elevado a 120 meses, menos 1 dividido por 0,01. Bom, então vamos lá. Valor futuro, né? O total, 1.500 vezes 3,3 menos 1, dividido por 0,01. Então, eu tenho 1.500 vezes 2,3 dividido por 0,01. Bom, então, fizer essa conta aí, 2,3 vezes 150 mil, 5 vezes 3, 15 vão 1, 2 vezes 5, 10, 11, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2, somando, eu tenho 3.450. Então, 3.450 dividido por 0,01, eu acho mais fácil fazer assim a conta, ou seja, 34,50 vezes 100, ou seja, 345 mil. Pronto, esse é o valor final, certo? Então, essa tem que usar uma fórmula mais de matemática financeira. Vamos para a 33. A 33 diz o seguinte, que o diretor financeiro de uma agência de veículos
fez um empréstimo de 300 mil reais em janeiro de 2022 junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos 2 meses da data do primeiro empréstimo, o diretor financeiro pegou mais 200 mil reais emprestado com a mesma taxa de sistema de juros. Em maio de 2022, exatamente 2 meses após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o saldo devedor. O valor pago pela agência de veículos em milhares de reais foi de... Bom, pessoal, então, vamos pensar aqui, ó. São 2 empréstimos, né? Então, o primeiro lá vai ser de 300, 1,04, vamos fazer devagar, né? 1 mais 0,04, que era a taxa, elevada a 4 meses. Por quê? Porque tem 2 meses mais 2 meses, né? Então, vai ficar 300 vezes 1,04 elevado a 4. Então, eu tenho 300 vezes 1,1698. Beleza, vamos fazer essa conta. E o outro, que vai ser 200 vezes, porque é 200 mil, né? 0,04 elevado a 2 meses só. Então, vai ser o 200 vezes 1,0816. Bom, então vamos fazer a conta, né? Lembra vocês que façam as contas. Na hora da prova não pode usar calculadora, então tem que fazer na mão mesmo. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27, 28, 29. 3 vezes 6, 18, 19, 20. 3 vezes 1, 3, 5 e 3. 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu vou ter aqui 350,94. Vamos ver o outro, que vai ser 1,0816 vezes 200. 12 vai 1, 3, 16, 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 216 e 32. Bom, agora vamos somar esses dois valores, porque ele vai liquidar tudo junto. 350,94 mais 216,32. Somando aqui, 7, 6, 567,26. Como ele quer aproximadamente, então eu tenho 567. Bom, então esse é o exercício de saque, né, de amortização constante. Então, eu vou pegar os 240 mil e vou dividir por 120 parcelas. Ou seja, a amortização é de R$2.000 por mês. Como ele quer das 12 primeiras, então eu vou fazer 12 vezes 2.000, que vão ser 24 mil. Muito bem, então se são 24 mil, eu vou pegar o saldo devedor total de 240 e vou tirar os 24 mil. Então, eu vou ter aqui 216 mil reais. Resposta correta, letra B. Essa era uma questão fácil, né?